Sente-se e deixe-me levar você por uma história repleta de lições e temas que ecoarão em seu coração como melodias inspiradoras. Esta é uma narrativa que transcende o tempo, carregada de sabedoria e revelações que transformarão sua visão da vida. Há muitos anos, em uma terra onde os raios do sol acariciavam suavemente os campos de Gileade, viveu um homem extraordinário chamado Elias, o tisbita. Sua vida foi entrelaçada com desafios e milagres tão espetaculares que suas histórias ecoam através dos séculos. Era um tempo de seca e desespero, quando a voz de Elias ecoou corajosamente entre os colonizadores de Gileade. Assim diz o eterno Deus de Israel a quem sirvo: nos próximos anos haverá uma severa seca na terra. Suas palavras ecoaram como trovões, desafiando até mesmo o poderoso rei Acabe. Guiado pelo Deus eterno, Elias partiu para o leste, para o riacho de Querite, onde uma fonte fresca e corvos obedientes foram seus companheiros durante os dias de seca implacável. À medida que o riacho secava, a jornada de Elias o levou a Sarepta, onde uma viúva humilde possuía apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. A viúva, inicialmente desesperada, aceitou a mensagem de Elias: a vasilha de farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará até que o Eterno envie chuva sobre a terra. Testemunhamos o milagre acontecer dia após dia, enquanto a promessa divina se cumpria. Mas a história não para por aí. O filho da viúva adoeceu gravemente, e a tragédia pairou sobre eles. Contudo, Elias, em um ato de fé e poder divino, trouxe vida de volta ao menino. O riacho de Querite e a casa da viúva tornaram-se testemunhas vívidas do Deus de Israel, que não apenas sustenta, mas também restaura e dá vida. Em um momento épico, Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Se o Eterno é Deus, sigam-no, mas, se Baal é Deus, sigam-no. O desafio ressoou pelos vales, e o Deus de Elias respondeu com um fogo celestial que consumiu o altar, confirmando sua supremacia. A jornada de Elias também incluiu momentos de exílio e ameaças. No entanto, ele permaneceu firme, sendo sustentado por anjos em suas horas mais sombrias. Seu discípulo Eliseu testemunhou a grandiosidade e a intensidade do serviço de Elias, culminando na visão impactante de Elias, sendo levado ao céu em um carro de fogo. Você não imagina as lutas e vitórias que marcaram a trajetória do destemido profeta Elias. Deixe-me te levar por esse turbilhão de emoções, pelas tempestades que ele enfrentou e pelos triunfos que fizeram seu coração bater mais forte. Era um tempo de desafios quando Elias, corajoso como um leão, ergueu sua voz diante do rei Acabe, desafiando as sombras que pairavam sobre Israel. Não foi eu quem trouxe desgraça a Israel, mas você e sua casa, pois abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. As palavras de Elias eram como trovões ecoando nos corredores do poder. A ira de Acabe e a ameaça de Jezabel não conseguiram calar a voz firme do profeta. Elias, guiado pela mão do Deus Todo-Poderoso, enfrentou a seca, e os céus se fecharam por 3 longos anos. Mas em meio à aridez, Deus proveu milagres espetaculares. Imagina só, meu caro, Elias refugiado junto ao ribeiro de Querite, alimentado por corvos que contra toda lógica trouxeram-lhe pão e carne. E quando o ribeiro secou, o próprio Deus o conduziu até a casa de uma viúva em Sarepta, onde a farinha e o azeite não se esgotaram, cumprindo as palavras proféticas. As batalhas continuaram. Elias, destemido, enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo. O desafio estava lançado. O Deus que responder por fogo, que seja Deus. E, ó maravilha, o fogo celestial desceu, consumindo o sacrifício e deixando claro para todos quem era o Deus verdadeiro. Mas nem todas as vitórias de Elias foram fáceis. Após o triunfo no Carmelo, a rainha Jezabel jurou vingança, e Elias teve que correr pela sua vida. Escondeu-se em uma caverna no Monte Horebe, mas Deus não o abandonou. Em um sussurro suave, mostrou que sua presença estava nos momentos de quietude, não apenas nos rugidos dos ventos e terremotos. E as lutas continuaram. A morte rondou a casa do rei Acabe, e os cães devoraram Jezabel conforme a profecia de Elias. Mesmo nas sombras da ameaça, Elias não vacilou. Ele permaneceu firme diante de reis, enfrentou secas, desafiou falsos deuses e ao final Deus o conduziu aos céus em um espetáculo celestial. Você não vai acreditar nos últimos atos e no legado deixado pelo destemido profeta Elias. O crepúsculo tingia o céu com tons de laranja e rosa, anunciando o capítulo final da saga de Elias. Ele caminhava ao lado de seu fiel discípulo, Eliseu,
pelos campos próximos a Jericó. O murmúrio do vento parecia carregar consigo um sussurro divino, enquanto Eliseu percebia que algo grandioso estava prestes a acontecer. E lá estavam eles, diante do majestoso Monte Carmelo, onde tantas histórias de desafios e triunfos tinham sido escritas. Elias olhou nos olhos de Eliseu e disse: "Fique aqui, meu amigo. O Eterno me enviou para tratar de um assunto no Jordão." O ar estava eletricamente carregado de expectativa. Elias, com sua capa desgastada, caminhou em direção às águas do Jordão, acompanhado por Eliseu. Chegaram às margens e Elias, com uma aura de poder divino, tocou as águas com sua capa. O Jordão se abriu diante deles, como o Mar Vermelho havia feito para Moisés. O coração de Eliseu acelerava, testemunhando o último ato miraculoso de seu mestre. E ali, diante do milagre, Elias e Eliseu compartilharam um momento de despedida. "Peça o que quiser, e será concedido", disse Elias a Eliseu. Sem hesitar, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Uma petição ousada, mas Elias respondeu: "Se você me vir quando eu for levado de você, o pedido será atendido." E então, em um redemoinho de fogo e cavalos de fogo, Elias foi levado aos céus. Eliseu, com os olhos cheios de admiração e a capa de seu mestre em mãos, viu a ascensão majestosa. Meu pai!" exclamou Eliseu, e a capa de Elias caiu sobre ele. Eliseu, agora revestido da porção dobrada do espírito de Elias, olhou para o céu e gritou: "O Deus de Elias! Onde está agora o Deus de Elias?" E como se a resposta viesse do próprio céu, as águas do Jordão se abriram novamente diante de Eliseu, confirmando que o legado do profeta continuaria. A partir desse dia, Eliseu trilhou seu próprio caminho, realizando milagres tão espetaculares quanto os de seu mestre. A capa de Elias tornou-se um símbolo de autoridade e poder divino, enquanto as histórias desses profetas corriam pelos ventos, inspirando gerações futuras a confiar na providência de Deus. Essa história é um convite para refletir sobre as lições que ecoam através do tempo. Coragem diante das trevas, confiança nas provações, adoração ao Deus verdadeiro e a passagem do legado da fé. Que essas lições se entranhem em sua alma, guiando seus passos como uma luz brilhante em meio à escuridão. Se você é uma pessoa temente a Deus, curte e compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Toda semana trazemos vídeos sobre história da Bíblia.